Olá pessoal, antes de tudo, antes da gente começar a aula sobre limites infinitos, queria voltar aqui na aula anterior, porque eu cometi, não foi um erro não, mas eu poderia ter feito esse exemplo aqui ó, na aula anterior, como uma aplicação do último exemplo que nós vimos. Então, só continuando a aula anterior, antes da gente começar o assunto da próxima aula, a gente terminou a aula anterior mostrando isso, né? Que se a gente tiver um elemento, um número maior que zero, isso implica que o limite dessa sequência de raiz nésima de A é igual a 1, quando o n vai para o infinito. A gente consegue usar esse resultado para provar que se eu tiver um elemento A fixado com um módulo menor que 1, então o limite das potências de A quando o n vai para o infinito, isso é zero. Algo esperado, porque quando você pega um número entre menos 1 e 1, quando você fica multiplicando ele, você fica diminuindo cada vez mais o valor absoluto dele, né? Vai indo cada vez mais para zero. Então é bem razoável esperar que isso aconteça. Tá? E agora, com esse último resultado, a gente consegue dar uma demonstração para esse fato. Usando a famosa desigualdade de Bernoulli, você também consegue provar isso sem passar pela raiz enésima. Mas quando você tem a raiz enésima, a coisa fica um pouco mais simples, né? Porque nós vamos nos aproveitar de toda a sofisticação da construção da raiz enésima que nós já temos. Então, como é que a gente prova que esse limite ele é zero? Ora, a gente tem que pegar um epsilon maior que zero qualquer. Basicamente, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Colocando um rascunho aqui do lado, a gente tem que mostrar que essa potência aqui, ó, isso daqui acontece para, digamos, para n suficientemente grande, né? É isso aqui que a gente tem que mostrar. Que o módulo de a elevado a n menos zero, então é só o módulo de a elevado a n mesmo, isso é menor que epsilon para n suficientemente grande. Se a gente for brincar com essa inequação, a gente chega a algo desse tipo. A gente sabe, por exemplo, que o módulo do produto é o produto dos módulos, então isso é equivalente, certo? O módulo do a elevado a n ser menor que epsilon. E isso daqui, se a gente extrair a raiz enésima, como esse número aqui dentro ele é maior ou igual a zero, então a raiz enésima de uma potência elevada a esse mesmo n também é igual ao cara que está aqui dentro, né? Então, assim, se você... a função raiz enésima ela é crescente, então isso daqui vai acontecer, raiz enésima de epsilon. E aí, aqui a gente pode cortar, porque esse cara aqui dentro, né? Esse cara aqui, ó, ele é maior ou igual a zero. Então, a raiz enésima dele elevado a n é ele mesmo. É ele mesmo, pelo que nós já vimos. Então, isso daqui é equivalente a dizer que o módulo de A é menor do que raiz enésima de epsilon. E aí, motivado por isso, então, a gente vai usar que esse limite é 1. Certo? Então, já vimos que isso daqui acontece, ó. Como esse limite aqui da raiz enésima de epsilon é igual a 1, e o 1 é maior do que o módulo de A, então nós já vimos que quando o limite de uma sequência é maior do que um número fixado, quer dizer que os termos dessa sequência são estritamente maiores que esse número para n suficientemente grande. Talvez não é para todo n natural, mas a partir de um certo n0 isso vai acontecer, tá? Então isso é um resultado que nós já vimos, acho que vocês podem olhar a aula de operações e limites. Eu acho que foi o primeiro resultado que a gente provou. É ele que a gente está usando aqui. Então existe um n0 natural, tal que isso daqui acontece. A raiz enésima de epsilon, que é o termo dessa sequência, é maior do que o módulo de A para todo n natural. Certo? Aí, para todo n natural com n maior que n0, né? Com n maior que n0. Aí agora acabou, é só fazer os processos inversos que nós vimos aqui agora. Então isso aqui implica, por exemplo, olha, como nós estamos trabalhando com números que são maiores ou iguais a zero, para números maiores ou iguais a zero, a função potência é crescente. A gente já sabe disso em qualquer anel ordenado. Então, se eu elevar esse número aqui a n, vai ficar o epsilon. Vou fazer devagarzinho. Ó. Esse número aqui elevado a n continua sendo maior do que o módulo de a elevado a n para todo n natural com n maior que n0. Isso aqui implica, então, desse lado daqui, ó, é a mesma coisa que o módulo de a elevado a n. Esse maior aqui, como eu troquei o lado, ele é menor do que essa coisa aqui, que é o epsilon, né? A raiz enésima de epsilon elevado a n é justamente o epsilon. Então, olha aqui o que apareceu. Isso aqui acontece para todo n natural com n maior que n0, que era exatamente o que a gente precisava provar. Certo? Lembra que isso daqui é a mesma coisa que o módulo de a elevado a n menos zero.
isso sendo menor que epsilon para todo n a partir de um certo n0, onde esse epsilon foi tomado de forma arbitrária, nós acabamos de provar, por definição, que o limite dessa sequência, então, é zero. Tudo bem? Então, isso fecha esse exemplo, que pode ser visto como uma consequência do último exemplo que nós vimos. É uma das maneiras, né, de você mostrar que essas potências convergem para zero se esse número fixado na base tiver valor absoluto menor do que 1. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam agora sim muito bem-vindos a mais uma aula de análise na reta, onde hoje nós vamos falar sobre limites infinitos, limites de sequências, já que depois a gente pode falar de limite de funções também. O limite infinito, nós vamos ver que na verdade é nós darmos atenção a um tipo especial de divergência de sequências. Porque olha só, a gente pode olhar para uma sequência que não converge e observar pelo menos dois comportamentos. Olha, se eu definir, por exemplo, xn como sendo essa sequência menos 1 elevado a n, essa sequência ela é isso daqui, ó. Começa no menos 1, né? Quando n é igual a 1, menos 1, depois 1, depois menos 1, 1, menos 1 e por aí vai. Então a gente já vê de cara que essa sequência é divergente, né? Ela não converge para lugar nenhum, porque ela fica alternando, menos 1, 1, menos 1, 1, até porque uma maneira formal, uma maneira rigorosa de você observar que essa sequência não converge é porque ela tem duas subsequências que convergem para lugares diferentes. Se você pegar os índices ímpares, você vai ver que essa sequência x2n-1 converge para menos 1, e você tem uma outra subsequência que converge para 1, que é diferente do menos 1. O corpo dos reais não tem característica 2, né? Então 1 é diferente do menos 1 mesmo. Então, a gente tem uma sequência aqui que é divergente. Mas você pode olhar para essa sequência aqui, ó, yn, como sendo n, nós já vimos que isso aqui também é um exemplo de sequência divergente, que é a sequência que a gente aprende a contar na escola. 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Nós já vimos que essa sequência aqui ela não converge exatamente porque ela não é limitada, né? A gente já viu que toda sequência convergente é limitada. Então, como ela não é limitada, é uma maneira rápida, então ela diverge. Só que quando você olha para esses dois tipos de divergências, você observa duas coisas, dois comportamentos diferentes. Apesar de que você pode afirmar que ambas são divergentes, a segunda você observa um comportamento interessante que é o seguinte, olha, essa divergência ela se dá exatamente pelo fato de que esses termos da sequência estão ficando arbitrariamente grandes. Isso está crescendo arbitrariamente, está ficando maior do que qualquer número que eu fixe. Por exemplo, você pode escolher o número real que você quiser aqui. Uma hora, algum termo dessa sequência vai ultrapassar esse número real, por maior que seja. Por maior que seja, porque a gente já sabe que os números naturais não são limitados superiormente. Então, quando a gente fala de limite infinito, a gente quer destacar um tipo especial de divergência que, por exemplo, leva em consideração sequências como essa daqui, ó. A gente vai dizer, por exemplo, que essa sequência, o limite dela é mais infinito. A gente vai escrever assim, ó, sei lá, o limite de yn é igual a mais infinito. Eu não estou dizendo que essa sequência tem limite. Ela não tem limite. Eu só estou dizendo que, com essa notação, é uma maneira de nos informar ou informar o nosso interlocutor que o tipo de divergência dessa sequência é tal que os seus elementos, ela diverge porque os seus elementos crescem arbitrariamente. Os termos da sequência vão ficando arbitrariamente grandes, tá? Eles ultrapassam qualquer valor fixado que você colocar. Tá? Então, nós vamos dar uma atenção especial a esse tipo de divergência, que não é uma falta de convergência porque as coisas alternam sem nenhum tipo de controle. É uma falta de convergência porque os termos crescem arbitrariamente. Então, a gente vai dar um destaque a esse tipo de sequência na aula de hoje, e em alguns momentos eles serão bastante úteis no desenvolvimento do nosso curso. Então aqui nós temos uma definição formal para o que significa uma sequência de números reais, sei lá, tender ao mais infinito, digamos assim, né? Os seus termos tenderem a mais infinito. Então a gente vai dizer, por exemplo, que o limite de uma sequência xn é mais infinito. Isso daqui não é um número, tá? Mais infinito não é um número. Eu só estou dizendo que nós estamos dando um sentido técnico para essa afirmação.
esses símbolos que esse símbolo que eu estou usando aqui, que é essa igualdade, é um símbolo que remete a um comportamento. Qual comportamento? Esse que eu vou dizer aqui agora do lado direito. Nós vamos dizer que isso daqui acontece, que todo esse símbolo, nós vamos simbolizar por essa igualdade o fato de, para cada número real positivo que eu fixar, os termos da sequência xn em algum momento vão ultrapassar esse número real positivo, por maior que ele seja. E aqui a gente até usa um aparato ou um recurso psicológico, porque esse número A é bom que a gente pense ele muito grande. Assim como o epsilon, a gente pega uma letrinha pequena, porque é interessante que a gente entenda o epsilon para os nossos propósitos como algo pequeno. Aqui a gente vai usar um A maiúsculo como um recurso psicológico para você pensar que esse A é muito grande. Então, assim, você pode escolher o número grande que for, esse A maiúsculo, grandão. Não interessa. Para que isso daqui aconteça, tem que existir um N0 natural, tal que a partir desse N0, todos os termos da sequência Xn vão ultrapassar esse valor A. Vão ser maiores do que esse valor A. Não estou dizendo que isso aqui acontece para qualquer sequência. E de fato não acontece. Eu estou dizendo que quando isso aqui for verdade, nós vamos dizer que essa sequência tende a mais infinito. Não vou nem dizer converge, porque isso não é uma convergência. Mas ela pode dizer assim, diverge para mais infinito. Tá? Ou tende para mais infinito. Os seus termos vão ficando cada vez maiores. Então, isso que eu circulei de vermelho, essa condição ser atendida significa essa condição aqui ser atendida. Tá? Isso aqui que eu vou circular de verde aqui. Ó. Esse é o teste para ver se uma sequência vai para mais infinito ou não, se ela diverge para mais infinito ou não. E a mesma coisa a gente pode dizer para menos infinito, que é, por exemplo, você poderia pensar nessa sequência aqui, ó. A sequência, vamos voltar aqui. A gente poderia pensar nessa sequência, ó, Zn como sendo menos n, definida como menos n. Então seria menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Observe o seguinte, os termos dessa sequência vão ficando em módulo arbitrariamente grandes, só que negativos. Então, se você fosse colocar na reta real, dispor esses elementos, você teria aqui ó, o menos 1, o menos 2, o menos 3, essa coisa está explodindo aqui para o lado esquerdo e infinito da reta, usando aqui a palavra infinito fora do sentido técnico. Então a gente vai dizer, por exemplo, que essa sequência explode para menos infinito. Ela diverge para menos infinito porque ela vai satisfazer, eu deixo como exercício para vocês, verificar que essa condição aqui é satisfeita. Para todo A positivo, a partir de um certo N0, os termos da sequência Xn são menores do que o menos A. Eu pego o A positivo bem grande e vou usar o menos A, que agora é um número negativo com um módulo muito grande, mas ele é negativo, está muito à esquerda da reta real, pensa psicologicamente dessa forma. E por menor que seja esse número, ou seja, por mais à esquerda que ele esteja, menor no sentido de estar muito à esquerda, não no tamanho, no valor absoluto. Né? Você pode pensar assim, por maior que ele seja, só que à esquerda, a partir de um certo N0, todos os termos da sequência ainda estão a mais à esquerda dele. Vamos desenhar aqui. Ó. Por mais que você coloque, imagine que esse aqui ó, seja uma distância muito grande e que isso daqui está pequeno, porque a gente deu um zoom out bem grande aqui, mas assim, a ideia é que esse espaço seja muito grande. Então pode ser o que for aqui, ó. Pode ser menos 10 elevado a 1 bilhão, o número que você quiser, não interessa. A partir de um certo índice, todos os termos dessa sequência estarão aqui à esquerda do menos A. Mas e se eu escolher alguém que é muito mais à esquerda do menos A, um outro cara aqui? Não interessa. A partir de um certo índice vai estar todo mundo aqui à esquerda. Se isso sempre for satisfeito, então você vai dizer que o limite dessa sequência é menos infinito. Tá? É uma maneira de dizer que essa sequência diverge para menos infinito. Tudo bem? E aí vocês vão perceber que na aula de hoje eu vou dar mais atenção aos resultados que envolvem o limite de sequências indo para mais infinito, porque basicamente tudo que a gente provar para mais infinito, a gente pode fazer uma ligeira mudança nas hipóteses de maneira adequada para obter resultados análogos para o caso menos infinito também. E a grande razão disso ser verdade é esse exercício aqui que eu vou deixar para vocês, até para vocês ficarem familiarizados com essas duas definições que foram dadas. Então, por exemplo, se você tem uma sequência de números reais, ela converge para mais infinito se somente se
a sequência dada pelos negativos, né, pelos inversos aditivos da sequência original, a sequência menos xn converge para menos infinito. Tá bom? Usando essas duas definições, fica muito fácil provar essa equivalência. E por meio dessa equivalência, você sempre... Depois que você provar alguma coisa, sei lá, para mais infinito, vai ser muito fácil provar o seu análogo para menos infinito. E aí, os análogos eu vou deixar para vocês como exercício. Eu vou provar as proposições que dizem respeito aos limites indo para mais infinito. E aí vocês vão olhar para o que eu fiz para o caso mais infinito. Ou vão, digamos, adequar a demonstração para o caso menos infinito. Ou vocês vão usar o caso mais infinito junto com esse exercício para concluir o caso menos infinito. Tá? Então, quase sempre vão ter duas maneiras de você fazer. Ou você faz de maneira direta, sem passar por esse exercício, ou você usa o que foi provado para mais infinito e esse exercício para concluir o caso menos infinito. Então, a primeira proposição que nós vamos provar é o seguinte, olha, se você tiver uma sequência que vai para mais infinito, qualquer subsequência dela também vai. Certo? E aí, como exercício, eu vou deixar para vocês um análogo. Se você tem uma sequência indo para menos infinito, qualquer subsequência vai para menos infinito. Então eu vou provar a proposição, que é para mais infinito, e depois vocês provem o exercício, que é, digamos, um análogo para menos infinito. Então, a primeira coisa que a gente tem é o seguinte, olha, como o yn é uma subsequência, por hipótese, existe uma abjeção crescente, né? Na verdade, uma função crescente, não precisa ser uma abjeção. Por hipótese, existe uma função crescente, que é o que a gente chama dos indexadores dos caras da subsequência, que a gente chama de I em geral, né? Vou denotar aqui a imagem de n por in, de maneira bem clássica, tal que isso daqui acontece, né? Tal que o yn é exatamente o x do in, certo? Para todo n natural. Lembra que se a gente chama... Lembra que uma subsequência, se eu chamar de y essa subsequência e x a sequência original, é isso aqui que vai acontecer, né? A sequência original, aliás, a subsequência y é a sequência original composta com essa função crescente. Tudo bem? Então, a gente quer mostrar que o limite de yn é mais infinito, né? Então, para fazer isso, vamos lá. A gente vai usar a definição, é o que nós temos até agora. Eu tenho que pegar um a maior que zero qualquer, e a gente tem que mostrar que a partir de um certo n0, o yn é maior que o a, esse a fixado, certo? Bom, o fato do a ser maior que zero já me diz isso, ó. Já me diz que o fato do a ser maior que zero e o limite dessa sequência por hipótese ser mais infinito, eu já sei que os termos de xn ultrapassam a partir de um certo índice, né? Eu vou chamar esse índice de n0. Então existe um n0 natural tal que o xn é maior que a para todo n natural com n maior que n0. Já sabemos que isso é verdade, eu estou usando só a definição. Bom, a gente vai mostrar agora que o yn é maior que o a, então, para todo n maior que n0. Tá? Para isso, a gente vai usar um resultado que nós já vimos. Se você tiver uma função crescente dos naturais para os naturais, a imagem in sempre é maior ou igual a n. Tá? Então, isso vai ser o suficiente para nós aqui. Tá? Então, eu afirmo para vocês o seguinte, olha, para todo n natural com n maior que n0, tem-se, que é o que eu preciso verificar, que o yn é maior que o a. Né? Nesse caso aqui, o n0 que vai servir para a subsequência é o mesmo que serviu para a sequência x. Por que isso é verdade? De fato, se eu pegar o n maior que n0, isso daqui acontece. Ó. Então, o in, a função i não é crescente, então o in é maior do que o in0, certo? E nós já sabemos que em qualquer função crescente, foi um resultado auxiliar que nós provamos lá para trás, em alguma aula aí para trás, que o in0 é maior ou igual ao n0, justamente pelo fato da sequência ser, da função ser crescente. Então, em particular, isso aqui acontece. Ó. Isso implica, então, que o in pertence aos naturais e esse número natural é estritamente maior que o n0. Então, por essa condição aqui, ó, que nós já obtivemos, isso aqui vai acontecer. Ó, o x com o índice in é maior do que o a. Só que o x com o índice in é justamente a subsequência y. Então, isso aqui está me dizendo que o yn é maior do que o a. Então, isso fecha essa afirmação verde.
E com isso, a gente fechou esse argumento que eu comecei aqui para provar pela definição que o limite de yn é mais infinito. Nós tomamos um a maior que zero qualquer, mostramos que existe um n0 natural, tal que a partir desse n0, o yn sempre supera esse número a fixado. Então, por definição, o que nós acabamos de provar é que o limite da subsequência yn é mais infinito, certo? Então, se você tiver se você tem uma sequência que converge para mais infinito, qualquer subsequência dela vai convergir para mais infinito também. Convergir, né? Estou usando esse nome. Se você tem uma sequência que tende a mais infinito, vamos dizer assim, melhor, então qualquer subsequência dessa sequência também vai tender a mais infinito. E aí, como exercício, eu vou deixar para vocês fazerem o caso menos infinito. Mais um resultado, mais uma propriedade que as sequências que tendem a mais infinito possuem, é que é o seguinte, olha, se eu tenho uma sequência de números reais que eu sei que tende para mais infinito, de acordo com a definição que foi dada, então a gente consegue provar que, em particular, essa sequência não é limitada superiormente, ela é limitada inferiormente, e aí, em particular, essa sequência é divergente, no sentido técnico do termo. Para ela ser divergente, ela tem que ser não convergente, ela não pode convergir para número nenhum. Então essa proposição meio que estabelece formalmente que dizer que uma sequência tende a mais infinito é um tipo especial de divergência, é um tipo particular de divergência. Então por isso que a gente pode falar tende para mais infinito ou diverge para mais infinito uma sequência com esse comportamento. E no exercício eu vou deixar para vocês o caso menos infinito. Vocês vão provar que, olhando para o que eu fiz na proposição, ou tentando juntar o que eu fiz na proposição com aquele primeiro exercício, vocês vão provar que se o limite de uma sequência é menos infinito, aí inverte a primeira parte. A sequência é limitada superiormente, não é limitada inferiormente, e também, em particular, ela é divergente, tá? Por que em ambos os casos ela é divergente, pessoal? Porque, por exemplo, no primeiro caso, quando eu digo que xn não é limitada superiormente, em particular ela não é uma sequência limitada. E nós já vimos que toda sequência convergente é limitada. Então, olhando para a contrapositiva, se ela não é limitada, ela não pode ser convergente. Portanto, ela é divergente. Tá? Então, só dando uma explicação um pouco mais detalhada do porquê que nós conseguimos concluir imediatamente a divergência de qualquer sequência que satisfaça uma dessas duas condições. Então vamos lá, vou provar a proposição, certo? Vou provar aqui a proposição caso mais infinito e vou deixar para vocês fazerem um caso menos infinito. Vamos dividir o trabalho aí. Beleza, então vamos lá. A primeira coisa que eu vou mostrar, deixa eu mostrar que ela é limitada inferiormente primeiro. De fato, olha só, é bem simples isso. De fato, 1 não é maior que 0, isso aqui vai ser bem tranquilo. 1 não é maior que 0, então eu estou pegando 1 aqui, poderia ser qualquer número maior que 0, tá? Não tem problema. O 1 sendo maior que 0, isso aqui acontece. Ó. Vai existir um n0 natural, tal que o xn é maior do que esse 1. Aqui eu estou pegando o A maiúsculo como se fosse o 1. Para todo n natural com n maior que n0. Então, assim, a partir do n0, eu consigo limitar todo mundo inferiormente pelo número 1. O que eu não consigo, eventualmente, limitar inferiormente pelo 1, eu posso limitar pelo mínimo entre os outros, né? O x1 até o xn0, eventualmente, não estão limitados pelo 1. Só que o que sobrou para eu limitar inferiormente é uma parte finita. É uma quantidade finita que eu consigo limitar inferiormente pelo mínimo entre eles. Então, basta eu tomar, sei lá, um número c assim, ó, como sendo o mínimo entre o x1 até o xn0, que são os caras que potencialmente não estão limitados inferiormente por 1, podem não estar. Podem estar também, mas eu não tenho certeza sobre isso. E eu vou pegar aqui o 1 também. Certo? O que vai acontecer? Esse c é menor ou igual ao xi para todo i de 1 até n0. E é verdade que o c é menor ou igual a 1 também. Certo? Então, olha só. Acontece o seguinte, então. O xn ele é maior que 1 e o 1 é maior ou igual a c para todo n natural com n maior que n0. Então, em particular, ó, o xn é maior do que c,
certo? Para todo n natural com n maior que n0, ou maior ou igual, porque eu quero limitar inferiormente, então não precisa ser de modo estrito, se você não quiser. E é verdade isso daqui também, ó. O x, para os outros índices que sobram, é verdade que o xi, ó, é maior ou igual a c para todo i de 1 até n0. Então, independente do caso, se o índice aqui é maior que n0 ou menor ou igual a n0, olha aqui, ó, o maior ou igual a c se mantém. Então, isso aqui passa a ser verdade. Sei lá, o xn agora é maior ou igual a c para todo n natural. Para todo n natural. Com esse c escolhido dessa forma. Tá? Então, isso daqui prova o quê? Que a sequência é limitada inferiormente. Essa sequência é limitada inferiormente. Então, essa parte foi bonitinha. Certo? Agora, a gente vai mostrar que essa sequência não é limitada superiormente. Aí a gente faz por um argumento de contradição rapidinho. Então, supondo por absurdo que essa sequência é limitada superiormente, vai existir, então, existe sei lá, um A positivo, certo? Tal que, posso escolher esse A positivo, tal que o xn é menor ou igual a A para todo n natural. Mas aí você já começa a ver que vai dar problema pela definição do limite ser mais infinito, né? Porque, por outro lado, como A é maior que zero, e esse limite aqui, ó, quando n vai para mais infinito do xn é mais infinito, então, a partir de um certo n0, os termos da sequência extrapolam esse número fixado, esse número a maior que zero, né? Então, existe um n0 natural, tal que o xn é estritamente maior que o a para todo n natural, com n maior que n0. Então, a gente vai ter um problema. Se você tomar, por exemplo, o r como sendo o próximo número depois do n0, a gente vai ter o quê? Por um lado, o fato do r ser um número natural implica aqui, ó, que o xr é menor ou igual a a, mas o fato dele ser maior que o n0 implica que o xr é maior que o a. Porque para todo n maior que n0 vale isso. O r tomado como n0 mais 1, meu irmão, ele é maior que n0, e é um número natural. Então, o x com esse índice vai ser maior que o a. Mas olha só, você consegue então duas informações que estão conflitando. Por um lado, o xr é menor ou igual a, por outro, ele é maior que a. Né? Isso aqui é uma contradição. Então, isso aqui é um absurdo. E esse absurdo veio exatamente de supor que essa sequência é limitada superiormente. Então, ela não é. Tá? Então, fechou, né? Provamos, então, que essa sequência, se você tem uma sequência que tende para mais infinito, ela é limitada inferiormente, mas não é limitada superiormente. Tá? Então, isso fecha a demonstração da proposição. E aí, lembrem de fazer esse exercício, que é o caso análogo para o caso em que a sequência vai para menos infinito. Agora, esse exemplo aqui vai ser importante porque é o seguinte, olha, na última proposição nós provamos que se eu tiver uma sequência que se eu tiver uma sequência que diverge para mais infinito, então ela não é limitada superiormente. Nesse exemplo agora nós vamos ver que a recíproca desse resultado é falsa em geral. Você pode ter uma sequência que não é limitada superiormente, porém, ainda assim o limite dela não ser mais infinito. Tá, olha só, e aqui o exemplo que nós vamos pegar é isso daqui, ó. É a sequência xn como sendo n mais menos 1 elevado a n, que vai ter um aspecto de alternância aí, multiplicado pelo n. Certo? Essa sequência seria o quê? Ó? O 0, né? 1 menos 1, porque quando o n é ímpar vai ficar o número menos ele. Né? No caso, quando o n for ímpar, sempre vai ser 0, esse xn. Né? Então aqui vai ser 0. Aí quando o n for par, vai ser o 2n, né? Vai ser n mais n. Então, quando o n for igual a 2, vai ser o 4, né? Vai ser 2 mais 2, que é 4. Aí volta a ser 0. Aí depois com n igual a 4, a gente vai ter o 8. Isso. Por aí vai, né? Então, 0. Aí aqui era o 2 vezes 2, aqui 2 vezes 4, 2 vezes 6, 12 e por aí vai. Então, assim, a gente já observa que essa sequência aqui, ela não vai para mais infinito. Porque, olha só, você tem uma subsequência dela que, inclusive, converge para 0. Então, ela não pode ir para mais infinito. Então, se você tem uma subsequência que não vai para mais infinito, a sequência como um todo não vai, pelo que nós já vimos hoje, né? Não importa aonde você, em qual posição você esteja na sequência. Pode ser muito longe. Você vai ter um número gigantesco, mas depois dele você vai ter o 0.
Então não vai ser todo mundo, a partir de um certo índice, que vai ultrapassar um número real fixado. Vai ser uma parte dessa sequência só. Tá? E isso daqui nos mostra basicamente também que essa sequência não é limitada superiormente. Né? Então, assim, pelo menos intuitivamente falando, é muito razoável você olhar para essa sequência, concluir que ela não vai para mais infinito e nem que ela e também concluir que ela não é limitada superiormente. Primeiro, ó, aqui, se você pegar o x2n é igual ao quê? Vai ser 2n mais menos 1 elevado a 2n vezes 2n, certo? Aí isso daqui é 4n, certo? Então, por exemplo, isso aqui serve para todo n natural. Essa subsequência não é limitada superiormente. Porque se ela fosse limitada superiormente, você teria um limite, você teria uma cota superior para os naturais, gente. Se isso daqui fosse limitado superiormente, ó, se existisse um C tal que isso daqui fosse verdade, esse C satisfaria isso daqui, ó, 4n menor ou igual a C para todo n natural, o que implicaria que o n é menor ou igual a C sobre 4 para todo n natural. Então esse C sobre 4 seria uma cota superior do conjunto dos naturais. Não tem cota superior para o conjunto dos naturais nos reais. Né? A gente já sabe disso. Então isso daqui não acontece. Então assim, essa sequência x2n não é limitada superiormente. Mas nós já sabemos que se você tiver uma sequência limitada, qualquer subsequência dela é também limitada. Isso vale para inferiormente, superiormente ou bilateral. Então, olhando para a contrapositiva, se a sequência xn admite uma subsequência que não é limitada superiormente, a própria sequência original não é limitada superiormente também. Não é limitada superiormente. Então, sim, conseguimos essa primeira parte. Certo? Agora, por que o limite não é mais infinito? Porque você tem a subsequência x2n menos 1, vai ser o quê? Ó? É 2n menos 1 mais menos 1 elevado a 2n menos 1 vezes 2n menos 1. Isso é 2n menos 1, menos, né? Porque menos 1 elevado a uma coisa ímpar vai ficar menos mesmo. Menos 1, que é a mesma coisa que pegar o inverso aditivo de 2n menos 1. Essa coisa menos essa coisa que é zero. Então isso vale para todo n natural. Então você tem uma subsequência. Você tem uma subsequência da sequência original que converge para zero. Então, em particular, ela não pode ter limite mais infinito. Então, o limite dessa subsequência não é mais infinito. Não é verdade que o limite de x2n menos 1 é igual a mais infinito. Agora, se você tem uma subsequência de uma sequência que não vai para mais infinito, a sequência original também não pode ir, pelo que nós já vimos hoje. Tá? Porque se essa sequência aqui fosse para mais infinito, qualquer subsequência dela iria também. Então, olha só, essa mesma sequência xn vai para mais infinito, aliás, ela não vai para mais infinito, desculpa. Essa mesma sequência xn, apesar de não ser limitada superiormente, ela não tem limite mais infinito. Tá bom? Então, a última proposição que nós provamos não é um si somente si mesmo. É uma implicação logicamente estrita. Pode ser que tenha alguns casos que vale as duas coisas, mas, via de regra, você não pode concluir que o limite de uma sequência é mais infinito só de saber que ela não é limitada superiormente. A gente tem que ter esse cuidado e esse exemplo torna isso explícito para a gente. A boa notícia é que tem como a gente recuperar parte da recíproca da última proposição. Recapitulando, no último exemplo nós vimos que se eu tenho uma sequência que é ilimitada superiormente, não dá para eu concluir que o limite dessa sequência é mais infinito. Mas se a gente acrescentar uma hipótese de que essa sequência é não decrescente, aí a não limitação superior vai ser suficiente para concluir que o limite dessa sequência é mais infinito. Tá? Então é isso que a gente vai provar agora nessa proposição. Observe nesse exemplo, por que ele não é um contra-exemplo dessa próxima proposição, é porque essa sequência aqui não é monótona. Certo? Ó, você tem o 0, 4, depois volta para o 0. 8, depois volta para o 0. 12. Então ela não é nem crescente nem decrescente. E ela também não é não decrescente nem não crescente. Ela não é monótona essa sequência. Certo? Porque sempre fica voltando para o 0.
sempre fica voltando para o zero. Então, por isso que esse exemplo é um contra-exemplo da recíproca da proposição anterior, mas não é contra-exemplo dessa proposição que nós vamos provar agora, porque nessa proposição que nós vamos provar agora, a gente está impondo que a sequência seja não decrescente. E aí tem um caso análogo. Não decrescimento, né, ou não decrescência, vai saber. Não decrescência mais ilimitação superior implica em limite ser mais infinito. Agora tem um análogo. Uma sequência não crescente mais ilimitação inferior também implica que o limite é menos infinito. Esse caso análogo eu vou deixar para vocês provarem, e aí vocês podem adaptar a demonstração da proposição ou usar essa proposição, pegando menos a sequência original, mais aquele exercício, o primeiro exercício que eu deixei para vocês hoje. Eu acho que dá para fazer dos dois jeitos. Então vamos lá, vamos provar essa proposição aqui. Ó. Eu quero provar que com essas duas condições, essa sequência ela tem limite mais infinito. Então, pela definição, a gente tem que pegar um A maior que zero qualquer. E, bom, a gente tem que mostrar que a partir de um certo n0, todo mundo, né, o xn é maior que A para todo n maior que n0. Bom, a primeira coisa que a gente usa é o fato da sequência não ser limitada superiormente. Né? Então, assim, por hipótese, A não é cota superior desse conjunto aqui, ó, os termos da sequência, né? Xn com n pertencente aos naturais, certo? Porque se ele fosse uma cota superior desse conjunto, a sequência seria limitada superiormente, mas isso não acontece por hipótese. Então, se ele não é cota superior desse conjunto, é porque tem algum elemento desse conjunto que ultrapassa ele. Bom, então agora a coisa tá feita, né? Existe então um n0 natural, tal que, é bem fácil, tal que o xn0 é maior que o A. Agora, a sequência ela é não decrescente. Então, quando eu pegar n maior que n0, eu sei pelo menos que o xn vai ser maior do que ou igual ao xn0, que é maior que o A. Por transitividade, o xn vai ser maior que o A. Muito tranquilo. Tá? Então, olha só, assim, com duas linhas a gente termina. Para todo n natural com n maior que n0, como o xn é não decrescente, então, isso aqui acontece. O xn é maior do que ou igual, eu não vou colocar maior estrito, porque eu não sei se a sequência é crescente mesmo, mas não importa. O n ser maior que n0 vai implicar que o xn é maior ou igual ao xn0. Só que o xn0 é estritamente maior que o A. Então eu já vou ter o que eu preciso. Então isso vai implicar que o xn é estritamente maior que o A. Isso para todo n natural. Olha aqui, ó. Basta que seja maior que n0. Com n maior que n0. Acabou, né? Então isso daqui prova esse argumento que nós fizemos aqui, ó, que começou ali e terminou aqui, é a prova por definição de que o limite dessa sequência é mais infinito. E isso fecha a demonstração dessa proposição. Lembrem de fazer o exercício. E aí, como uma aplicação, pessoal, a gente vai para um outro caso da sequência de potências. Lembra que era até um assunto da última aula, né, que eu queria ter falado da última aula, mas eu acabei esquecendo e falei no início do vídeo de hoje. Quando o A tem módulo menor que 1, ou seja, se o A estiver entre menos 1 e 1, nós vimos que as potências de A, à medida que o expoente cresce, o n cresce, isso converge para zero. Agora, como que nós provamos até agora, a gente consegue mostrar que o limite dessa sequência de potências de A, quando A é maior que 1, isso aqui é mais infinito. Tá? Quando A é menor que menos 1, que seria o caso que resta, a gente tem um comportamento de oscilação muito grande. Né? Por exemplo, menos 2 elevado a n, se você olhar para a sequência menos 2 elevado a n, isso aqui seria isso, ó, menos 2, aí 4, aí menos 8, aí 16, aí isso não vai nem para mais infinito, nem para menos infinito, certo? Porque olha só, essa subsequência aqui, ó, o menos 2, menos 8, o próximo que seria menos 32 e por aí vai, isso vai para menos infinito, e essa outra subsequência de índices pares, 4, 16, 64, o próximo seria 256 e por aí vai, isso iria para mais infinito. Então, um vai para mais infinito e o outro vai para menos infinito. Então, quando você tem alguém negativo menor que menos 1, até mesmo menor ou igual a menos 1, né? O próprio menos 1 aqui já dá problema. Com A menor ou igual a menos 1,
essa sequência aqui, ó, você não consegue dizer nada a respeito dela. Você consegue dizer que ela é divergente. Mas o tipo de divergência dela não é do tipo mais ou menos infinito. É uma divergência por oscilação, por outras razões. Tá? Você tem um comportamento mais caótico nela. Tá bom? Então, com A menor ou igual a menos 1, você tem uma divergência, isso é simples mostrar, é só você mostrar que... Eu já acabei de falar aqui, né? É só você pegar uma subsequência dela, por exemplo, e mostrar que isso vai para menos infinito. Pronto, é divergente. Então, diverge. Para o A entre menos 1 e 1, estritamente, sem contabilizar o menos 1 e o 1, né, nesse caso em que o módulo de A é menor que 1, isso converge para zero, as potências convergem para zero. Para o A igual a 1 é uma constante, certo? Para o A igual a 1 é fácil. 1 elevado a n é 1. Então você vai ter a constante, então converge para 1. E para o A maior que 1, agora a gente vai ver que esse limite é mais infinito. Tá? Então vamos lá. Eu vou chamar então de xn, essa sequência das potências, para a gente trabalhar com uma notação que a gente está acostumado. A primeira coisa que a gente nota é que quando A é maior que 1, nós vimos que a função potência é crescente, né? Então a gente pode aplicar aqui agora. Como A é maior que 1, lembra que essa função xn, essa sequência xn, é a restrição aos naturais daquela função definida nos racionais que nós vimos. Acho que na última ou penúltima aula. Acho que foi na última aula, né? Nós vimos aquela função que deixava a base fixa. É um início é uma introdução à função exponencial, só que com domínio nos racionais. Quando A é maior que 1, nós vimos que aquela função é crescente. Então qualquer restrição dela continua sendo crescente. Essa sequência é aquela função exponencial restrita aos naturais. Então essa sequência continua sendo crescente também. Então como A é maior que 1, esse então segue direto do que nós vimos na última aula. Olha aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês aqui. Aqui, ó. Quando A é maior que 1, então essa função é crescente. Aquela sequência é essa função FA restrita aos naturais, que continua sendo crescente. Então é isso que a gente está usando aqui, tá? Só para deixar claro para vocês. Então essa sequência xn é crescente. E por que isso é importante? Porque eu quero mostrar que essa sequência vai para mais infinito. Eu quero mostrar isso usando o fato dela ser crescente. Então, por exemplo, ela é não decrescente, né? Isso implica, por exemplo, que ela é não decrescente. Se eu tiver em mente a proposição anterior, para eu concluir que essa sequência vai para mais infinito, eu só preciso verificar que essa sequência não é limitada superiormente. Se eu provar isso, acabou. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos provar então que xn é ilimitada superiormente. Se eu mostrar isso, a proposição anterior agora, depois do trabalho todo que nós tivemos, vai nos dar de graça que esse limite é mais infinito. Então vamos provar, vamos supor por contradição que ela seja limitada superiormente. Então, se eu suponho isso, tem que existir sei lá, vou chamar de C, um número real positivo, tal que o xn é menor ou igual a C. Vou colocar menor. Eu vou colocar, a gente pode colocar menor se precisar. Sempre pode. Para todo n natural, certo? Então isso aqui vai implicar em quê? Bom, vamos ver aqui, ó. Logo, o xn é o a elevado a n, né? Então, a elevado a n vai ser menor que c, para todo n natural. Aí lembra, olha só, lembra que a gente já viu que a função raiz enésima é uma função crescente. Então, se eu aplicar a raiz enésima em ambos os lados, eu vou ter isso daqui, ó. Raiz enésima de a elevado a n é menor do que a raiz enésima de c, certo? Para todo n natural. Como nós já vimos, como o a é positivo, então a raiz enésima do a elevado a n é o próprio a. Então a gente tem isso aqui, na verdade, né? A raiz enésima de c é maior do que o a para todo n natural. Aí agora a gente vai usar de novo o limite que nós provamos na última aula. Esse c aqui não é maior que zero? Então, eu posso olhar isso daqui como uma sequência, né? Os termos dessa sequência raiz enésima de c são todos maiores ou iguais a a. Então eu tenho certeza que isso daqui vai acontecer, ó. O limite dessa sequência que eu já sei que converge e converge para 1, o limite dessa sequência é maior do que ou igual, né? Eu não tenho o estrito aqui. Quando eu passo o limite pode ser que fique igual, mas não tem problema. Maior do que ou igual ao limite dessa sequência constante aqui do lado, que é o a.
isso aqui acontece para todo n. Agora já não tem para todo n. É porque eu passei o limite e o n não está variando mais. Eu sabia que todos os termos da sequência são estritamente maiores do que o a. Então, na aula de operações e limites, nós vimos que se essa sequência aqui converge, e a gente sabe que ela converge, isso vai nos permitir concluir que o limite dela é, no mínimo, o número a. Só que nós já vimos que esse limite aqui é 1. O c é positivo. Então, nós já vimos que para qualquer c positivo, essa sequência das raízes enésimas de um número positivo fixado, esse limite é 1. Então, a gente conclui que o 1 é maior ou igual a a, ou seja, que o a é menor ou igual a 1, e isso é absurdo. É absurdo por que é absurdo? Olha só a hipótese. Eu estou supondo que o a é maior que 1. Certo? Então, essa contradição veio de supor que essa sequência é limitada superiormente. Então, ela não é. Então, está estabelecido que essa sequência é não decrescente, porque ela é crescente, e está estabelecido que essa sequência é ilimitada superiormente. Pela proposição anterior, a gente pode concluir, então, que o limite dela é mais infinito. Bonitinho, né? Então, a sequência de potências de uma base fixada foi inteiramente discutida, né? Só para recapitular. Quando o a é maior que 1, temos o limite sendo mais infinito. Quando o a é igual a 1, é constante, o limite vai ser 1. Quando o módulo de a for menor que 1, ou seja, o a estiver no intervalo aberto menos 1 e aberto em 1, isso vai para 0. E quando o a é menor ou igual a menos 1, você tem essa divergência maluca aqui que nós discutimos aqui do lado. Então, está totalmente estudado o limite de uma sequência de potências com uma base fixada. Agora a gente vai ver alguns resultados, algumas proposições que nos permitem fazer algumas conclusões acerca de sequências que a gente saiba que uma delas, pelo menos, vai para mais infinito, interagindo com alguma outra, com algum tipo de propriedade sendo satisfeita. Por exemplo, nessa primeira proposição, a gente vai ver que se eu tiver uma sequência xn indo para mais infinito, se eu pegar essa sequência xn e somar com uma outra que eu sei que é limitada inferiormente, isso não vai afetar o fato disso daqui continuar divergindo para mais infinito. Tá? Em particular, por exemplo, essa proposição está mostrando que se eu tiver duas sequências que convergem para mais infinito, a sequência soma também vai para mais infinito. É como se você estivesse dizendo que isso daqui acontece, ó, mais infinito é igual a mais infinito. Isso aqui é extremamente poético, tá? Isso aqui não tem esse mais aqui não é uma operação bem definida, até porque esse mais infinito aqui não é um número, né? Isso não é um ente que está definido. Na verdade, isso é um comportamento que a gente criptografou numa certa propriedade sendo satisfeita. Mas é uma ideia para você guardar essa proposição. É como se você tiver duas sequências indo para mais infinito, a soma dessas divergências para mais infinito também vai ser uma divergência para mais infinito. Tá? Por exemplo, uma expressão indeterminada se você tem uma sequência que vai para mais infinito e uma sequência yn que vai para menos infinito, aí você não consegue dizer nada sobre essa sequência aqui no geral. Porque pode ser que essa sequência xn ela cresce mais rápido do que essa daqui decresce. Então, de alguma forma, o crescimento dela pode compensar dessa e continuar indo para mais infinito. Por exemplo, um exemplo clássico é esse daqui. Ó. Se você tem xn como sendo n ao quadrado, isso vai para mais infinito, é muito fácil você provar isso. E o yn igual a n, que também vai para mais infinito, se você olhar para a sequência xn menos yn, é isso daqui. Ó. É n ao quadrado menos n. Ó, essa vai para mais infinito, essa vai para mais infinito. Essa daqui, ó, n ao quadrado menos n, vai ser o quê? Ó? É n vezes n menos 1, que também vai para mais infinito. É fácil você provar que essa sequência aqui vai para mais infinito, à medida que o n se torna muito grande. Então aqui é um exemplo onde o mais infinito menos o mais infinito deu mais infinito, né? Com muitas aspas. Com muitas aspas. Agora, se você pega xn como sendo, sei lá, n ao quadrado e o yn como sendo n ao cubo, aí o xn menos yn vai ser isso. Ó. Você vai colocar o n ao quadrado em evidência, vai ficar 1 menos n. Aí, olha só, esse daqui vai para mais infinito e esse daqui vai para menos infinito, por causa desse sinal negativo aqui. Ó. Então, não é difícil você verificar que o todo aqui vai para menos infinito.
Certo? Então aqui foi um caso onde o mais infinito menos mais infinito, com aspas, pelo amor de Deus, resultou no menos infinito. Então por isso que a gente diz que essa expressão aqui, ó, infinito menos infinito, é indeterminado. Você não consegue determinar o comportamento disso, porque um limite nesse formato, não é que isso aqui é um número, você não está operando nada com isso. Mas um limite, a princípio, nesse formato, pode ser de fato mais infinito, pode ser menos infinito, talvez pode ser até um número, é um exemplo bobo aqui, ó, que se você pegar o xn como n e o yn como n, o xn menos yn dá zero. Então é um caso onde o infinito menos mais infinito dá zero, entre aspas, pelo amor de tudo que é mais sagrado. Então por isso que é uma expressão indeterminada, porque esse tipo de comportamento, quando você pega algo que tende para mais infinito e subtrai com algo que tende para mais infinito também, o que seria o infinito menos infinito, essa diferença das duas sequências você não consegue dizer no geral o que é. Vai depender dos exemplos que você estiver trabalhando. Dependendo do exemplo dá uma coisa, dependendo do exemplo da outra, não dá para afirmar nada em geral. Tá? O que nós vamos fazer daqui para frente, nessas proposições, é estabelecer algumas hipóteses para que, quando que eu posso falar algumas coisas no geral, envolvendo limites no infinito. É isso que a gente vai fazer daqui para frente. Então, por exemplo, se a sequência xn vai para mais infinito e a yn é limitada inferiormente, eu consigo afirmar que a soma dessas duas sequências continua indo para mais infinito. Em particular, nós já vimos, se a yn for também para mais infinito, ou seja, se xn vai para mais infinito e yn vai para mais infinito, essa proposição está dizendo que a soma também vai para mais infinito. Porque nós já vimos que se yn vai para mais infinito, em particular, ela é limitada inferiormente. Foi para isso que eu provei esse resultado hoje. Então, se as duas sequências vão para mais infinito, elas, digamos, satisfazem as hipóteses dessa proposição. Então, a soma de duas sequências que vão para mais infinito continua indo para mais infinito. A diferença dá problema. A diferença é indeterminada. Você não consegue dizer exatamente para onde vai sem saber mais sobre a natureza dessas sequências. E aqui eu deixei como exercício para vocês o caso análogo. Então, se a xn vai para menos infinito e a yn é limitada superiormente, então a soma continua indo para menos infinito também. Em particular, se as duas sequências forem para menos infinito, a soma continua indo para menos infinito também, porque se yn for para menos infinito, nós já vimos, eu deixei para vocês verificarem, que isso é suficiente para concluir que ela é limitada superiormente. Então vamos provar a proposição e eu vou deixar o exercício para vocês. Então vamos lá, eu quero mostrar que o limite dessa sequência xn mais yn, eu vou chamar de zn, para ficar mais fácil me referir a ela. Eu quero mostrar que o limite dessa sequência é mais infinito. Para fazer isso, vamos começar o argumento aqui. Ó. Vamos pegar um a maior que zero qualquer. Vamos lá. A ideia aqui, pessoal, é o seguinte. Eu sei que a yn é limitada inferiormente, né? Então, assim, por hipótese, existe um c positivo tal que... positivo? Não. Aqui é limite inferior, não tem que ser positivo. Existe um c real tal que o yn é maior que c para todo n natural. Para todo n natural. Aí, olha só, eu quero provar que o xn mais yn é maior que o a, certo? É isso que eu quero provar. Aí a gente vai olhando, buscando condições suficientes para isso. Porque, olha só, eu já sei que o yn é maior que c, certo? Que é só um rascunho. Yn é maior que c. Por exemplo, se eu souber que o xn é maior do que o a menos c a partir de um certo n, para todo n muito grande, para todo n suficientemente grande, então para n suficientemente grande, quando eu somar ambos os lados aqui, usando a monotoxicidade, né, da soma, eu vou conseguir chegar onde eu quero. Eu vou conseguir que o xn mais yn é maior do que o a menos c mais c, que é o a aqui. Vou conseguir chegar aonde eu quero. Então, assim, a gente tem que estudar quando que isso daqui acontece. Quando que isso daqui acontece. Tem um pequeno empecilho aqui, que nada está me dizendo que esse c é menor que o a, né? Assim, o a menos c, a princípio, não é maior que zero. Mas a gente pode pegar um máximo entre esse cara e alguém maior que zero. Olha só, se você tomar, por exemplo, a linha
como sendo o máximo entre, sei lá, o número 1 e o A menos C, isso. A gente tem a garantia que isso daqui acontece, ó. Segue que o A' é maior do que ou igual ao A e o A' é maior ou igual a 1, certo? Então, assim, guarda essa informação aqui, ó. Guarda essas duas informações. Então, primeiro, ó, como o A é maior que zero, então, o A', desculpa, o A' é maior que zero, então, existe um N0 natural, tal que eu estou usando que o limite de xn é mais infinito, né? Eu poderia ter escrito aqui. Deixa eu escrever, vai ficar melhor. Como o A' é maior, como o A' é maior que zero e o limite de xn é mais infinito, agora sim. Então eu estou usando a definição desse limite ser mais infinito. Então, existe um N0 natural tal que o xn é maior do que o A' para todo N natural. Agora vai dar certinho. Para todo N natural com N maior que N0. Deixa eu fechar esse rascunho aqui para não confundir. Então, esse é o N0 que eu estou procurando. Tá? Eu lembro que eu estou querendo mostrar que o limite dessa soma, né, o limite de Zn é mais infinito. Então, olha só. Assim, para todo N natural com N maior que N0, eu quero mostrar que o Zn é maior do que o A fixado. Né? Então, vamos lá. O Zn, ele é o xn mais yn, certo? Como N é maior que N0, o xn é maior do que o A', tudo bem? E o yn, cadê? O yn é maior que C. Então estou usando a compatibilidade aqui da soma com relação à ordem num corpo ordenado. Certo? Esse é maior que esse é maior que esse, então a soma aqui é maior do que a soma aqui. Nós já sabemos disso. Agora, o A', eu não escolhi ele à toa, né? Ele é maior ou igual ao A menos C. Justamente porque o... aqui é A menos C, gente. Desculpa, ó. Eu escrevi A' maior ou igual a A? Não. O A', sendo o máximo entre esses dois, ele é maior ou igual a 1 e maior ou igual ao A menos C. Tá? Me perdoe. Então, isso daqui vai ser... Essa primeira parte aqui, ó. O A' é maior ou igual ao A menos C. E aqui eu repito. Pronto. Então, tem o A menos C mais C e resultou em A. Então, o Zn, que é essa soma, é maior do que o A. Para todo N natural, aqui, ó, para todo N natural com N maior que N0, nós concluímos isso. Tá? Então, isso fecha esse argumento que nós conseguimos aqui, que nós começamos ali em cima. Então, isso implica que o limite de Zn quando o N vai para mais infinito, quando o N vai para o infinito, né? O N aqui a gente não coloca mais infinito, não precisa. Isso aqui é mais infinito, que é exatamente o limite da soma, né, que a gente estava trabalhando. Xn mais yn, então o limite dessa soma é mais infinito. Então, se você sabe que uma sequência converge para mais infinito, se você somar a sequência original uma que é limitada inferiormente, que seja, isso não vai afetar a mais infinitude desse limite, digamos assim. Agora, nessa proposição, a gente vai ver como que uma sequência multiplicada por uma que vai para mais infinito, uma condição suficiente para que isso não afete o limite mais infinito. Então, uma condição suficiente para que você tenha uma sequência xn que vai para mais infinito. Uma condição suficiente para você multiplicar a xn por uma sequência yn que não afete esse limite é essa sequência yn ser maior, estritamente maior que um número positivo fixado. Tá? Então, só recapitulando. Se você tem uma sequência xn que vai para mais infinito e você tem uma segunda sequência que você sabe previamente que todos os termos dela são estritamente, isso é importante, são estritamente maiores do que um valor maior que zero, C. Se isso acontece, então, quando eu pego essa sequência yn e multiplico por xn, isso não afeta a divergência para mais infinito. Isso continua indo para mais infinito. Essa sequência aqui. Tá? Então vamos lá. Vamos demonstrar essa proposição. Vou chamar então de Zn, só como um recurso aqui para a nossa demonstração. Zn como sendo xn vezes yn. A gente quer isso para todo n natural, né? Bom, vamos lá. Vamos fazer o rascunho que sempre ajuda, né? Eu quero mostrar isso. Ó. Eu vou ter que pegar aqui um A maior que zero qualquer. A gente quer mostrar que a partir de um certo n, o Zn ultrapassa o A. Então,
A gente quer isso, né? Que o xn, yn, deixa eu colocar de outra cor aqui. A gente quer que o xn, yn seja maior do que o a. Aí esse c vai entrar na história, tá? Porque esse a, você pode quebrar ele assim, ó, como um a sobre c multiplicado por c. A gente sempre tem essas jogadinhas em análise, tá, gente? Vocês precisam se adaptar a isso. Porque, olha só, escrevendo dessa forma, por exemplo, se eu já sei que o yn é maior que c, ó. Por isso que eu quebrei dessa forma, não foi à toa. Então, se eu souber, eu não sei disso aqui ainda, mas se a partir de um certo n isso daqui acontecer, aqui está uma dúvida ainda, mas se a partir de um certo n eu conseguir isso, conseguindo isso, a gente multiplicando em ambos os lados aqui, como tudo aqui é positivo, não vai alterar a desigualdade aqui, o xn e yn, pela compatibilidade do produto com a ordem, vai ser maior do que o a sobre c vezes c. E aí vai aparecer o a que eu quero que apareça. Tá? Então, por isso que eu quero estudar se isso daqui acontece a partir de um certo n. Mas vai acontecer, porque como o c é maior que zero, então isso daqui é maior que zero. O a sobre c é maior que zero. E eu quero que o xn seja maior que o a sobre c a partir de um certo n. Isso vai acontecer, porque a sequência de xn converge para mais infinito. Ela ultrapassa qualquer valor que eu fixar. Em particular, esse que neste momento é muito interessante. Então, isso daqui é maior que zero. A divisão de dois números positivos sempre é positiva. E como, originalmente, por hipótese, o limite da sequência xn, quando n vai para mais infinito, isso é mais infinito, então, existe um n0 natural, tal que o xn é maior do que o a sobre c para todo n natural com n maior que n0. Certo? Agora, ficou fácil, porque isso daqui vai implicar o quê? Ó? Como o yn é maior que c para todo n natural, em particular para todo n maior que n0. Então, agora é só multiplicar os lados. Xn vezes yn vai ser maior do que a sobre c vezes c, para todo n natural com n maior que n0. Eu preciso dessa restrição, não por causa do yn, mas por causa do xn. Certo? Mas essa última desigualdade, ó, o xn vezes yn, é o que eu chamei de zn, e do lado direito aparece exatamente o a que eu precisava que aparecesse. Então, essa desigualdade ocorre para todo n natural com n maior que n0. Então, a argumentação que começou aqui e terminou aqui mostra formalmente, segundo a definição dada, que o limite da sequência Zn, quando n vai para mais infinito, é mais infinito. Só que o limite da Zn é o que nós definimos como produto. Então, isso fecha a demonstração dessa proposição. Então, se você tem uma sequência que vai para mais infinito e multiplica ela, uma que você consegue limitar por um número positivo, e limitar estritamente e inferiormente por um número positivo, essa nova sequência continua divergindo para mais infinito. Bom, nessa proposição, nós vamos ver o seguinte, olha, se você tem duas sequências de números reais e você quer olhar para o limite da razão entre elas duas, se você sabe previamente que a sequência que está no denominador vai para zero, uma coisa que você tem que ter em mente é que coisas no denominador que vão para zero têm a tendência a tornar esse número muito grande. Mas depende do que está no numerador. Porque se o que está no numerador tende a deixar a coisa muito pequena, pode ser que nessa batalha aí o numerador ganhe ou o denominador ganhe, a gente não sabe. Mas com essa hipótese de que o numerador é maior, é limitado inferiormente por um número positivo e de maneira estrita, a gente consegue mostrar então que de fato esse limite vai ser mais infinito. Então, se esse cara aqui, por exemplo, não convergir para zero, que é um problema, porque aí você teria, por exemplo, uma expressão indeterminada do tipo 0 sobre 0, que é um clássico no cálculo, inclusive, né? Aí você tem que saber como que você vai lidar com isso em cada caso. Não dá para você afirmar numa situação genérica o que vai acontecer com limites desse tipo. Sabe? Mas quando você diz, por exemplo, que o xn é maior que c para todo n natural e esse c positivo, isso aqui está dizendo, por exemplo, que essa sequência xn não pode convergir para zero. Eu não sei nem se ela converge, tá? Pode ser que ela divirja, mas se ela convergir para alguma coisa, não vai ser o zero, porque o limite aqui, se o xn é maior que c para todo n natural, o limite de xn vai ser maior ou igual a c.
Só que o C é positivo, então o limite vai ser positivo também. Tá? Porque ele vai ser, no mínimo, algo positivo. Então não vai ser zero. Que seria um problema para esse limite continuar sendo mais infinito. Poderia não ser. Poderia não ser. Tá? Então, com essas hipóteses, vamos lá. Vamos provar então que esse limite é mais infinito. Vou chamar aqui de Zn, então, essa divisão, xn sobre yn, para todo n natural. A gente quer mostrar que esse limite dessa coisa é mais infinito. Certo? A gente vai usar que o limite de yn é zero. A gente tem que pegar um a qualquer. A gente quer mostrar então que o Zn é maior que o a. Zn é maior que o a, então isso é a mesma coisa que mostrar que o xn, yn é maior que o a. A gente sabe que o xn é maior que o c, né? Então olha só, a gente sabe que o xn é maior que c. De alguma forma seria interessante então a gente mostrar que o 1 sobre yn é maior do que o a sobre c, certo? Porque se a gente tiver... Ó, isso aqui eu já tenho. Isso aqui, ok? Isso aqui é uma dúvida. Não sei disso daqui ainda, mas eu sei que isso é uma condição suficiente para chegar onde eu quero. A gente tem que ter uma malícia aqui da coisa. Agora, vamos tentar converter essa desigualdade em algo que talvez essa hipótese do limite ser zero nos ajude. Então eu quero... Isso aqui, claro, não precisa ser para todo n. Basta que seja para um n suficientemente grande. Esse primeiro a gente já tem para todo n. Esse segundo não precisa ser para todo n. Basta que seja a partir de um certo n. Para a gente deixar o yn isolado, para ver se aparece alguma coisa que remeta ao limite ser zero, tudo que está aqui envolvido, o c e o a são positivos, né? O yn é positivo também. Em nome da heurística da coisa, a gente está fazendo um rascunho aqui. Vamos assumir que seja para ver se aparece alguma coisa que vai ser importante para a gente. Depois, na hora de escrever a demonstração, a gente vai com cuidado. Então, só fingindo que é positivo, só para ver se aparece alguma coisa importante, se eu isolar o yn aqui, vai ficar algo assim, ó. O c eu vou jogar para cá. Deixa eu voltar com a corzinha que estava antes. O c eu vou jogar aqui em cima, o a aqui eu vou jogar aqui embaixo, e o yn ficaria isolado aqui, ó. Agora isso remete ao limite ser zero. Porque assim, se eu tiver isso aqui, por exemplo, eu vou ter em particular o yn sendo menor que o c sobre a, que é o que eu preciso. E como o limite de yn é zero, eu sei que isso daqui acontece para n suficientemente grande. Esse número aqui é positivo, então é só a gente trabalhar com o limite de yn sendo zero, aplicando no epsilon, tomando como c sobre o a. Sim, pessoal, aqui tem uma hipótese que eu estou esquecendo, tá? Que ela vai ser importante mesmo. Esse yn precisa ser positivo para a gente poder passar para os lados aí sem inverter desigualdade. Mas no resultado original tem essa hipótese mesmo, eu que esqueci. Então tem que existir um c positivo tal que isso aconteça. E na verdade a gente só precisa disso daqui, ó. A gente só precisa que o yn seja maior que zero para n suficientemente grande. Não precisa nem ser para todo n. Yn tem que ser maior que zero para todo n natural suficientemente grande. Porque é só para n suficientemente grande que eu preciso passar para o lado sem me preocupar com esse detalhe de inverter a desigualdade. Tá? Então vamos lá. Vamos usar a hipótese. Então, como o limite de yn é igual a zero, e esse número aqui, ó, c sobre a, é positivo, né? Ele é positivo por quê? Porque o c é positivo e o a é positivo também. Lembra que se a gente imagina o a grandão? Pois é, quando eu coloco o a grandão aqui no denominador, isso aqui fica com cara de epsilon mesmo, fica com cara de coisa pequena. Então, vai existir um n1 por enquanto, porque eu vou precisar trocar esse n depois, tal que n natural n maior que n1 implica que o módulo de yn menos zero, então só o módulo de yn mesmo, é menor do que o c sobre a. Mas aí agora, por hipótese que a gente precisa, o yn é positivo para todo n suficientemente grande. Então também existe um n2 natural, tal que o yn é maior que zero para todo n natural com n maior que n2. Aí como eu quero que tudo isso aí aconteça simultaneamente, deixa eu fechar esse rascunho aqui, ó. A gente vai pegar o máximo, né? O n0 que eu preciso, eu vou tomar como sendo o máximo, que aí vai estar tudo em casa. Então vamos lá. Então, para todo n natural com n maior que n0, temos. Meu objetivo agora é mostrar que o Zn
é maior que esse A. Vamos lá. Temos o quê? Temos o seguinte. O módulo do yn é menor do que C sobre A, certo? Então, assim, tenho isso daqui primeiro. Só que isso daqui implica no quê? Isso aqui implica que eu estou falando do yn, certo? Porque o yn é positivo. Então, isso aqui implica... O n é maior que n0, portanto, o n é maior que o n2, e, portanto, o yn é positivo. Então, no lugar do módulo de yn, eu posso colocar simplesmente o yn. Isso é menor que o C sobre A. Esse cara é positivo, então, jogando esse cara para o outro lado e jogando os caras para o outro lado, não vai alterar a desigualdade. Todo mundo aqui é positivo, porque eu estou trabalhando com índices adequados para isso. Então, no fim das contas, a gente vai ter o 1 sobre yn, vou jogar esse cara dividindo para cá, e esse o inverso desse para o outro lado, maior, isso, do que o A sobre C. E a gente também tem, para n maior que... Aliás, isso sempre acontece, né? O xn é maior que C. Vou colocar assim, então, aí como? Pode tirar até essa bolinha daqui, não precisa disso não. E como o xn é maior que o C, então, quando eu multiplico em ambos os lados, vou multiplicar lado esquerdo com lado esquerdo, isso é maior do que o produto dos caras que estão no lado direito. Agora, isso daqui, pela definição, é o Zn, e isso daqui, pela definição não, isso aqui é o A, né? Direto. Então, olha só, o argumento que começou aqui, pegamos um A maior que zero qualquer, encontramos um N0 natural, tal que para N maior que N0, o Zn é maior que o A. Então, digamos que esse argumento formal prova, pela definição, que o limite de Zn quando o n vai para infinito é mais infinito, mas o Zn é exatamente a sequência xn sobre yn. Então isso daqui é mais infinito, exatamente como nós gostaríamos de provar. E para finalizar a nossa aula, assim como na última proposição eu comentei com vocês que se você tem alguma coisa no denominador que vai para zero, seu sinal de alerta liga para a enorme possibilidade que essa fração tem de ir para mais infinito, quando você tem algo que vai para zero no denominador. Não é sempre, mas se o numerador se comportar bonitinho, conforme a proposição anterior, isso vai para mais infinito. Nessa proposição é um pouquinho o contrário. Se você tem uma sequência que é dada pela fração de duas sequências, e a sequência que está no denominador, ela vai para mais infinito, ou seja, ela é muito grande, a princípio a gente é levado a crer que essas frações vão para zero, porque se o denominador é muito grande, as frações vão ficando pequenas, mas depende de como que o xn se comporta. Porque se o xn também for algo que vai para zero, alguma coisa desse tipo, ou algo que vai para zero não, se for algo que vai para mais infinito mais rápido do que a de baixo, pode ser que exista alguma compensação e ao invés de ir para zero, isso pode convergir para um número positivo ou até mesmo ir para mais infinito. Tá aqui tem um exemplo. Se você pega xn como sendo n ao quadrado e yn como sendo n, essa vai, e você olha para essa sequência xn sobre yn, o que acontece? Essa vai para mais infinito, só que essa daqui também vai e ela vai até mais rápido, porque quando você divide essas duas coisas, você chega em n, e isso vai para mais infinito, ao invés de ir para zero, como está aqui. Tá? Então, por isso que essas frações, a gente precisa de algumas hipóteses para concluir corretamente para onde que esses limites vão. Certo? O ponto é que, nesse caso, a xn não satisfaz a hipótese aqui da sequência do numerador ser limitada. Essa sequência aqui não é limitada. Então, a sequência xn não se enquadra nessa hipótese dessa proposição. Agora, se o denominador vai para mais infinito e o numerador é pelo menos limitado, aí sim a gente consegue concluir que o limite dessa sequência de frações entre essas duas sequências vai para zero. Tá? De fato, a grandeza do yn vai afetar essa fração de modo que isso vai ficar cada vez mais próximo de zero mesmo. E aí, para provar esse resultado, a gente vai usar um resultado que nós já até provamos. A gente provou um resultado que é o seguinte, olha, se você tem uma sequência limitada e uma outra que vai para zero, então o limite do produto das duas também vai para zero. A gente já provou isso. Então eu vou olhar para essa sequência aqui agora. Ó.
Ao invés de chamar de Zn essa sequência toda, eu vou chamar de Zn essa sequência 1 sobre yn. E vou mostrar para vocês que essa sequência ela vai para zero. Se essa sequência for para zero, nós já provamos que o produto de uma sequência que vai para zero com uma sequência limitada também vai para zero. Nós já provamos isso, acho que na aula de operações e limites também, não estou lembrado agora. Mas é só vocês darem uma olhada lá. Então, vou provar para vocês que essa sequência Zn vai para zero. O que é bem razoável, né? Agora que o numerador está fixado como 1, o yn aqui embaixo indo para mais infinito, pô, isso aí tem a cara do crime, né? De ir para zero mesmo. Então vamos lá. Para mostrar que esse limite é zero, a definição agora eu tenho que pegar um epsilon maior que zero qualquer. A gente tem que mostrar que isso daqui acontece, ó. Que o módulo do Zn é menor que o epsilon. O que significa mostrar isso? Significa mostrar que o módulo de 1 sobre yn é menor que epsilon. Certo? Que basicamente significa mostrar que o módulo 1 sobre o módulo do yn é menor que epsilon, que implica mostrar que o módulo do yn tem que ser maior do que 1 sobre epsilon. É capaz de eu estar esquecendo alguma hipótese aqui também do yn ser positivo. Porque a gente tem que usar agora, né? Eu sei que o limite de yn vai para mais infinito. Não, mas a gente consegue isso daqui sim, porque o módulo de yn é maior do que maior ou igual a yn. Eu não vou precisar dessa hipótese, não. Eu preciso disso, ó. A gente precisa disso para chegar aqui. Vai dar certo, porque olha aqui, ó. Eu sei que a sequência yn vai para mais infinito. Então, por hipótese, sendo o epsilon maior que zero, é aqui que entra a psicologia. O epsilon a gente pensa em algo muito pequeno, né? O 1 sobre epsilon, então, é gigantesco. Porque você está pegando o inverso de um negócio muito pequenininho. Então, imagina, o inverso de 0,001. Você está falando do 1000. Então, o inverso de algo muito pequeno costuma ser muito grande. Positivo, né? Então, isso daqui é um número muito grande. Então, assim, já te leva à definição de limite no infinito. Eu sei que o 1 sobre epsilon é maior que zero. E como isso daqui acontece, ó, o limite de yn quando o n vai para mais infinito, isso aqui é mais infinito, está na hipótese. Então, existe um n0 natural tal que o yn é maior do que 1 sobre epsilon para todo n natural com n maior que n0. Aí agora vai ficar tranquilo, porque olha só. Para todo n maior que n0, eu vou escrever mais rápido assim, tá? Para todo n maior que n0, n natural, claro. A gente tem o seguinte, ó. O módulo do yn é maior do que ou igual ao yn. Sempre. Sempre. E o yn é maior do que 1 sobre epsilon. Então isso implica que o módulo do yn era mais ou menos o que eu precisava aqui, né? Era exatamente o que eu precisava. É estritamente maior do que 1 sobre epsilon. Agora só tem coisa positiva aqui. É óbvio, né, gente? Eu esqueci de colocar na hipótese aqui, né? Se eu estou dividindo por yn, eu acho que eu nem coloquei na outra também. É claro que o yn tem que ser diferente de zero, né? Para todo n natural, para isso fazer sentido. Na mesma coisa na proposição anterior, né? Aqui não precisa porque eu já supus que o yn é maior que zero para n suficientemente grande. Mas, assim, para os primeiros tem que ser diferente de zero também. Claro, né? Para fazer sentido essa divisão. Tá? São hipóteses bem razoáveis que não impõem nenhum tipo de restrição muito grande. Então, assim, claro que o yn é diferente de zero, para que essa sequência esteja bem definida. E aí, sendo diferente de zero, o módulo do yn é maior que zero, com certeza. Então, isso daqui vai acontecer. Ó. Bom, isso aqui acontece para todo n maior que n0. Aí, olha só, posso jogar esse cara para cá, vai ficar assim, ó, 1 sobre módulo do yn menor que epsilon para todo n maior que n0, o que implica então que o módulo da razão é a razão dos módulos, o módulo de 1 é 1, então o módulo do 1 sobre yn é menor que epsilon, para n natural maior que n0, e aí então a gente tem um zn aqui. Então o módulo de zn é menor que epsilon para todo n natural, n maior que n0. Então, o que nós fizemos aqui agora foi provar, né, que esse limite é zero. O limite de Zn é zero, está provado. Só recapitulando, pegamos um epsilon maior que zero qualquer, exibimos um n0 natural, tal que a partir dele,
o módulo de Zn menos zero, que é o módulo de Zn, é menor que epsilon. Tá bom? Então, por uma proposição anterior, segue o seguinte. Só explicar para vocês. Ó. A xn é limitada e a Zn vai para zero. Então, por uma proposição anterior, segue que o limite de xn, vezes Zn, quando n vai para o infinito, é zero. Esse resultado está nessa aula aqui, ó. Aqui, ó. Essa proposição. Se eu tenho uma sequência que vai para zero e uma limitada, o produto das duas vai para zero. É isso que a gente está usando, tá? Tá na aula 7. Isso, na aula 7 do nosso curso. Então, esse produto tem limite zero, só que o Zn é 1 sobre yn, né? Então, é claro que quando eu pego xn e multiplico por 1 sobre yn, aparece aqui a fração original xn sobre yn, que tem limite zero, exatamente como nós gostaríamos de provar. Agora está demonstrado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo. Opa, com calma. E até a próxima aula. Tchau, tchau.